amigos no canal do Criador, aqui no Momentos Zoetis. Vamos falar agora de eficiência reprodutiva. Quer dizer, nós já estamos falando bastante tempo de eficiência reprodutiva, mas alguns detalhes para aumentar a eficiência e ver o contexto da fazenda e produzir mais, em mais tempo e melhor qualidade dos bezerros. E tem um tema que a gente gostaria de falar, que é ressincronização, que é um tema bastante falado nos últimos tempos, né, Silon? Bastante projeto, bastante coisa. O que é ressincronização na IATF? Legal, Rafa. Ressincronização é um dos temas do momento aí, né, que está aumentando muito o interesse dos produtores sobre essa técnica, né? E nada mais é do que você sincronizar a vaca, ou seja, realizar o protocolo de IATF mais de uma vez, né? Então, o manejo tradicional na grande parte das fazendas que inseminam em tempo fixo realiza uma IATF, solta as vacas, solta o touro para fazer o repasse, né? A ressincronização nada mais é do que, ao invés de eu soltar o touro, eu aguardo um período para eu fazer o diagnóstico de gestação dessa primeira IATF, e aquelas vacas que não ficaram gestantes, eu sincronizo elas novamente, ou seja, eu ressincronizo, né? E aí tem várias modalidades, Rafael. A tradicional é fazer uma IATF, né, a primeira, o diagnóstico de gestação 28 a 30 dias após, né, iniciando o protocolo novamente nas vacas vazias para inseminar aos 40, 41 dias após aquela primeira inseminação, né? Ou seja, nesse caso aí as vacas em 41 dias já receberam 2 inseminações, né? Uma boa parte já ficou gestante na primeira, tá? Algumas fazendas, a partir daí, então, soltam o touro, e nós já temos hoje muitas fazendas que ainda realizam uma terceira, ou às vezes até uma quarta ressincronização, e já não utilizam o touro mais, né? O mais interessante, Rafael, é que essas fazendas elas têm um custo por prenhez mais barato do que se ela utilizasse touro. Ou seja, hoje, né, com os custos que nós temos, o custo da prenhez por inseminação está inferior ao custo da prenhez por touro, tá? E só para finalizar, né, um outro detalhe interessante, que já existem outras modalidades que você ressincroniza as vacas mais rápido, né, que são chamadas ressincronização precoce ou super precoce. Você inicia o protocolo de ressincronização antes mesmo de saber se a vaca está prenha ou vazia, né? E aí, quando você dá o diagnóstico, aquelas que não estão prenhas, ou seja, ela já está quase pronta para você inseminar, então acelera um pouco esse processo, né? E traz muito resultado, né, Rafael? Exatamente. Os dados do Gerar, esses dados eles trazem e elucidam, né, como a gente poder tomar as decisões. Nos dados do Gerar, em 2 IATFs, com uma IATF e ressincronização simples, né, depois do diagnóstico de gestação que você citou, em praticamente de 40 a 60 dias, os dados gerais em multípara apontam que 78% do rebanho está prenhe nesse período. Se nós compararmos com o Brasil, por exemplo, a média é você ter estações, quando tem estação de monta, né, de 120 dias, e a média de prenhez é de 60%. Então, o quanto tem a vantagem de 40 a 60 dias, você ter praticamente 80% do seu rebanho prenhe. E prenhe de qualidade, de uma maneira organizada dentro da fazenda, né, Silon? Exatamente, Rafael. Uma coisa interessante, né? Um lote de vacas que você não faz nenhum tratamento, nenhum protocolo, com esse tempo de pós-parto, né? Que no caso aí a gente já fez 2 inseminações, se a gente palpar esses animais para ver o ovário, para avaliar o ovário, na média no Brasil, tá, menos de 50% das vacas estarão ciclando nesse momento, né? E aí, no caso, nós já fizemos 2 inseminações, né? Então, assim, em termos de eficiência reprodutiva, é um salto muito grande em relação, né, ao manejo tradicional ou o manejo de você não fazer nada e deixar ao sabor da natureza. Pois é, e você tem toda a organização dentro da fazenda, a prenhez num período curto e a qualidade dos animais, né, Silon? Você tem a evolução, nós falamos de novilha, né, de evolução genética, ou e agora para reprodução ou para abate, você tem uma qualidade num período curto, né? Exatamente, Rafael. Você falou aí de taxas de prenhez, né, que é o principal índice que nós medimos no Grupo Gerar, mas os efeitos positivos tanto da IATF, mas principalmente da ressincronização, desse manejo que você mostrou, ele não se restringe apenas à prenhez, né? A prenhez é uma parte da história. Pois é.
o que acontece é que nós estamos aí tendo mais prenheses de inseminação, ou seja, com uma genética melhor, que vai trazer um monte de benefícios para a nossa fazenda, né? Geralmente com um custo por prenhez menor, como eu falei, e aí obviamente vai influenciar no custo do bezerro produzido, né? E principalmente, pessoal, concentrando essas gestações, essas prenhezes no início da estação de monta, Rafael. Isso aí a gente já comentou aqui algumas vezes, faz uma diferença muito grande no sistema de cria, você antecipar a prenhez das vacas, né? Isso significa que lá na frente elas vão parir no momento mais adequado, que é no cedo, né? Todo mundo sabe disso, o bezerro que nasce antes, ele tem um peso a desmama melhor, né? E aí eu estou juntando mais bezerros nascendo cedo com uma genética melhor, né? Então isso vai resultar em muito mais lucro lá na frente, né? Começando por um peso a desmama maior e ele vai carregar isso para o resto da vida dele. As fêmeas vão entrar em puberdade mais cedo, isso vai permitir nós trabalharmos com elas mais cedo, que foi o tema do nosso outro encontro, né? Então tudo isso ajuda, e aí entra justamente no ciclo virtuoso que a gente tanto fala aqui, né? O princípio principal do ciclo virtuoso, né, Rafael, é encurtar a estação de monta, e essa é uma ferramenta que, de tudo que eu conheço, provavelmente é a que mais nos ajuda a conseguir, né? É fantástico. Os dados mostram como a gente consegue evoluir e produzir melhor. Apesar da ressincronização, você fazer 2 IATFs, a gente não foge do tema de ter mais prenhez na primeira IATF. Ela é sempre vantajosa. Usar protocolos efetivos que saibam, que trazem informações, que saibam o resultado mais garantido, para que a prenhez na primeira IATF seja mais efetiva. Por quê? Quanto mais vaca você emprenhar da primeira vez, mais rápido você tem esse processo que você citou, menos vaca ou para ressincronização, que é menor custo, ou menos vaca para o touro trabalhar. E daí mais eficiente começa a ficar a reprodução como um todo. E entrando no ciclo virtuoso, quanto mais prenhez na primeira ETF, mais encurtando você está esse ciclo. Que lá ao final, lembrando que o Marcelo sempre fala, lá ao final, com uma eficiência na primeira ETF, uma chance na ressincronização e um pouco de chance com o touro, uma na terceira ressincronização, o que não emprenhar é que realmente não tem condição de ser um rebanho de fêmeas. E aí vai pro abate e traz caixa para a fazenda, que é importante nesse fluxo todo, né? Então a primeira prenhez na primeira ETF, independente da decisão que você vai tomar, ela é fundamental. E para ter prenhez na primeira IATF é fazer um bom manejo de tudo que nós falamos, mas também usar um bom protocolo que você tenha eficiência nesse momento. Não, exatamente, Rafael. As boas fazendas que fazem 2 ou 3 ou 4 IATFs não deixam de prezar muito por ter um excelente resultado nessa primeira, conforme você falou, né? Por quê? É muito simples, né? Até porque quanto mais vacas eu emprenho na primeira IATF, menos vacas eu preciso ressincronizar. Então aí o meu custo por prenhez, ele é bastante reduzido, né? Então isso que você falou é muito significativo, né? É muito importante. Não é porque você adotou um manejo de ressincronização que você pode se dar ao luxo das vacas não emprenharem tão bem na primeira IATF. E tem alguns cuidados, né, Rafael, que a gente precisa tomar. Correto? Então, tem vários cuidados, né? Um ponto importante, Silon, que até fazendo uma retrospectiva, que nós trouxemos a nutrição, a prenhez na primeira ETF, nós trouxemos a nutrição, os animais bem preparados, a vacinação, a prevenção aí das doenças reprodutivas e os nossos protocolos que foram muito estudados e chegou nesse consenso, né, de como você usar para que eles sejam mais eficientes no começo. Então, mas eu vou encurtar. Nós estamos falando de um dia, mas os protocolos de 9 dias têm uma efetividade maior, por isso que tem essa indicação. E as ferramentas como trazer um Sidectin, o animal sanitariamente ou desparasitado, tem provado que o Sidectin tem mais prenhez, e as 2 doses de Lutalize, né? Com certeza, né? São 2 estratégias que vão ajudar a gente a ter essa melhor taxa de prenhez na primeira IATF, né? Pode ser utilizado também na ressincronização, mas, de novo, esse conceito da gente maximizar na primeira, né? E a vacina reprodutiva, porque ela vai proteger a fêmea aí ao longo de toda a estação de monta, né? Não só na primeira inseminação, vai proteger na primeira, na segunda, na terceira, né? Naquelas que uma dose apenas, né?
naquelas que receberem essas 2 ou 3 inseminações, e nas que forem emprenhando, ela garante que a gestação vai até o fim, né, Rafael? Vai protegendo bastante. Quando a gente fala em ATF, Silon, tem um ponto, e até vai ser um tema mais adiante que nós vamos conversar, é trazer os animais para o manejo do curral para fazer os procedimentos de ATF. E isso é sempre um ponto de discussão, né? E nós entendemos que quanto pior é esse manejo, mais dificuldade tem de querer fazer as ressincronizações. E na verdade não é por aí, né? Ou seja, quanto mais racional for, quanto menos opressivo for esse manejo, melhor se faz IATF. Então acho que um ponto que a gente tem que ter o conceito é o manejo racional, para não ter esse problema de manejar dentro e poder fazer 2 IATFs ou 3 IATFs, o que seja, né? E ter essa melhor produção. Não deixar um problema de gerenciamento e de manejo te atrapalhar na produção, numa melhor rentabilidade da fazenda. Né? Perfeito. Acho que o grande receio das fazendas, né, em relação à ressincronização hoje é isso. Eu vou manejar minhas vacas excessivamente, né? Isso vai deixar o gado, as vacas vão emagrecer, as vacas vão ficar estressadas, né? Não é bem assim. Se o manejo da fazenda for ruim, né, se nós manejarmos as vacas gritando, batendo, correndo, isso vai acontecer, né? Agora, se a gente fizer um manejo bem feito, é o contrário, né? O gado vai ficar cada vez melhor de trabalhar. Tá? Então, invistam em manejo, então um manejo bom, isso tem diversos efeitos positivos e inclusive na ressincronização, e vai ser o tema da nossa próxima conversa, não é isso? Daí nós vamos falar por que manejar bem, e que não é só manejar bem, né? É trazer um conforto para os animais, segurança para quem produz, e também traz eficiência reprodutiva, esse manejo mais adequado. É o complexo aí que a gente quer trazer mais reprodução, porque, de novo, o momento é favorável, né? Fazendo um resumo, Silon, então nós falamos da média da prenhez, como trazer mais prenhez, falamos de usar o estoque de fêmeas, e agora falando de ferramentas que aumentam efetivamente a produção dentro da fazenda, dentro de uma gestão e de um manejo inteligente e custo-benefício provado, né? Exatamente, Rafael. A gente se preocupa muito com isso, né? A gente quer emprenhar vaca, emprenhar mais vaca, fazer mais vaca parir, mas isso tudo, no final das contas, tem que significar mais lucro para o produtor, né? Nós estamos trazendo esse ano a ferramenta Gestar, né, para auxiliar na gestão da estação reprodutiva, e ela permite nós fazermos várias simulações aqui, inclusive de ressincronização. O que vale mais a pena no meu lote de animais eu fazer? É monta natural? É uma IATF monta natural? É ressincronizar uma vez? Ressincronizar 2 vezes? Né? Então, dependendo do lote que você tem, da duração da sua estação de monta, de quando a sua estação de monta começa, se é primípara, se é multípara, tudo isso influencia na melhor estratégia. Nem sempre ressincronizar mais vai ser a estratégia mais efetiva, né? Mas geralmente é. Tá, então eu estou trazendo aqui uma simulação para a gente num lote de primíparas, tá? Uma estação de monta de 90 dias, né? Justamente aí em busca do nosso ciclo virtuoso, que o princípio inicial é encurtar a estação de monta, né? Então primípara a gente sabe que é uma categoria um pouco mais complicada, né? E quando você intensifica o manejo reprodutivo nessa categoria, você geralmente tem resultados excelentes, né? Porque é uma categoria que realmente precisa de ajuda, né? Ela tem os desafios dela. Então aqui fazendo uma simulação, por exemplo, com um rebanho com 1000 animais, tá? Com os preços atuais. Fazendo o cálculo de receita menos custos com reprodução, tá, Rafael? Custo com protocolo, custo com touro, né? E tudo relacionado à reprodução, tá? Ela aponta para a gente que um lote de primípara só em monta natural, ela tende a nos retornar em torno de R$730 mil, né? Quando ela desmamar os bezerros. Novamente, receita com bezerros menos custo com reprodução, tá? Se eu fizer uma IATF monta natural, já vai para 1.225.000, com 2 IATF, né? Ou seja, faço uma IATF, ressincronizo e depois utilizo a monta natural nos últimos animais, 1.345.000, né? E com 3 IATF, ou seja, não mais utilizando touro, só inseminação,
Aí a gente vai ter aí uma estação até mais curta do que 90 dias, né? E uma receita lá no final, menos custo com reprodução, 1.373.000, tá? Então é um exemplo prático aqui, que a gente pode ver que nessas circunstâncias, né, vale muito a pena ressincronizar, tá? E assim é na maioria das categorias, das situações que a gente vê nas fazendas. Gestão, informação e para tomada de decisão. Bom, tem bastante informação, vamos seguir para o nosso próximo programa. E queria deixar também aqui que a equipe da Zoetis por todo o Brasil, preparada para atender todo mundo com as ferramentas, tomada de decisão, as melhores indicações e também dados do Gerar, manual de ATF, de novo, no site www.zoetis.com.br/gerar. Obrigado a todos, obrigado Silon. Até o próximo. Vamos produzir mais bezerro.